Mas ainda assim, dentro dos 2 anos. Assim. Então, para o cinema brasileiro, você produzir um longa-metragem em 2 anos é uma produção rápida. Com certeza. Né? Então, dentro de uma complexidade de um longa-metragem de quase 2 horas, você está falando disso. Então, cada minuto demora muito. Você faz uma propaganda de 30 segundos, você sabe a dificuldade que é produzir. Então, imagina ali 2 horas de conteúdo. É uma coisa absurda. E depois você vai para o processo de produção, de colocar música, trilha sonora. Então, como a gente tinha uma equipe pequena, mais uma equipe que fazia de tudo, então eu já era músico, então eu não precisava contratar um tecladista. Bora, liga o teclado aí que eu faço a trilha. Então foi um pouco disso. Nikima era percussionista. Nikima, vamos lá, vamos fazer a percussão dessa música. Então essa experiência nossa, expertise em outras áreas, nos ajudou muito nesse sentido de pós-produção, de fazer o filme e tal. E aí a gente conheceu a galera que fazia os efeitos visuais, que também era editor. Então, graças a Deus, tudo culminou de forma positiva para a gente conseguir. Aí veio uma outra história. Então, depois de tudo isso, a gente tinha que conseguir uma sala de cinema para poder exibir o filme. Pô, tá com o filme pronto. A gente tinha que ter. E esse foi um processo desgastante também, demorado, porque você tem que vender o peixe pro cara que não é daqui, não conhece a nossa cultura, a nossa realidade. Essas centrais, os programadores dos cinemas são franquias de multiplex, que eles chamam a rede exibidora, são internacionais. Então você vai ter ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, ali a base deles, dos que são brasileiros. Então, e aí você leva, faz a propaganda e o cara vai fazer, por que eu vou tirar um filme da Disney para colocar um filme lá do Maranhão? Saca? É uma coisa impensável. E aí foi todo um namoro, a gente mandou o trailer, a galera, poxa, que legal, parece que foi bem feito e tal. Eu cheguei a ouvir de um deles que, mas aí se faz cinema no Maranhão? Aí poxa, a gente tem Joaquim Aico aqui, a gente tem uma galera massa aqui de cinema, grandes diretores, e os caras falam isso, a gente tem que ouvir isso. Não, tem sim, tem muitos e tal, Frederico Machado e tal. E aí a gente, tudo bem. Foi porque a gente conseguiu um espaço lá entre a Copa do Mundo que estava acontecendo, e aí não tinha tanto lançamento naquela época. Pô, vamos conseguir uma sala pros caras aí. E aí o filme foi aquele sucesso, aquele estouro, que a segunda semana foi maior do que a primeira. No cinema isso não acontece. A primeira é a mais forte e vai caindo, né? O Moleque da Duda estreou bem e a segunda foi maior do que a primeira semana. E a gente passou 6 semanas em cartaz, o que é o período de um blockbuster, de uma comédia romântica americana. Então, assim, era um filme do Maranhão ali. Tanto que saiu do cinema e a galera ainda queria assistir. O DVD, na época, o DVD, nossa, sim. A galera contou que foi o segundo DVD mais vendido da história da pirataria do Maranhão. O primeiro foi Vingadores. Então, assim, imagina se a gente tivesse arrecadado ali todas. Parece que era por volta de 400 mil cópias. E essas cópias se espalharam. Tinha gente comprando no Rio de Janeiro, comprando em São Paulo. Diz, caramba, se fosse do jeito legal, né, do modo legal, a gente nem chegava com essa velocidade. Então, também é uma faca de 2 gumes, né? Você deixa de arrecadar ao mesmo tempo que divulga também. Então é uma loucura essa questão. Na época lá do DVD, foi pânico, assim. Mas ao mesmo tempo a gente acabou agradecendo a todo o estouro, todo o sucesso e tudo. Foi que nos deu força. E foi somente um cinema. Depois eles nos agradeceram. Foi, né? As mesmas pessoas que nos criticaram, teve aquela do preconceito. Vocês são o filme que mais levou gente pro cinema em São Luís. E aí, quando a gente lançou o segundo, todos os cinemas já sabiam. E todos estavam com as portas abertas pra gente poder lançar. Então, foi legal. Essa foi a virada de chave sua, na hora que percebeu essa movimentação. Essa foi dizendo assim, pronto. Agora... A gente deve muito, não só... Assim, deve, graças a Deus, né? E pelo público maranhense que comprou a ideia. É o cara que às vezes também tinha muita gente, rapaz, vou entrar para esse filme maranhense. Tem muito isso também. Sim. Maranhense, tinha certa essa resistência do próprio maranhense. Quando entrava, e se divertia. Pô, o filme até que é bom, legal e tal. Então foi esse boca a boca, o público que comprou o ingresso no cinema. A gente sabe que é caro ir no cinema hoje, né? Naquele tempo também. Então, você levar a família, levar a galera, é complicado. E o pessoal foi lá. Então, é graças ao maranhense também. Porque no filme 2, viu lá, só para completar... Sim. A gente quebrou todos os recordes do cinema maranhense todos os tempos, que já era nosso. Então, assim, a gente levou mais de 80 mil pessoas. 80 mil pessoas para o cinema nos colocou em 15º filme mais assistido do Brasil, em novembro de 2016. Então, quem estava na nossa frente tinha 2.000 salas, quem estava atrás da gente tinha mais de 2.000 salas, e a gente tinha 17 salas. Meu Deus do céu. Com esse recorde de público que nos colocou no top 20 dos filmes mais assistidos daquela semana.
Por quê? Porque o Maranhense comprou a ideia. Foi lá, comprou ingresso, Maranhense abraçou quebrando o tabus, projeto. Abraçou. E, né, barrista como foi lá e tal. E foi legal isso, né? Graças a esse público maravilhoso. E ver o filme passando na Globo, qual foi o sentimento aí que deu Pois é, foi todo um vocês? trabalho que a gente fez e esse convite, claro que de maneira regional, mas, pô, a gente estava ali numa retransmissora da Globo para milhões de pessoas. Foi ali, foi a coroação do trabalho. Né? É muito legal, porque a gente vê que até as emissoras torciam por isso. A gente deu entrevista em outras emissoras concorrentes. Pô, que legal, vocês vão estar lá e tal. Isso foi gratificante. É o reconhecimento do trabalho. Né?